Hoje nós vamos fazer uma entrevista para personalidades do MS. Mato Grosso do Sul completa este ano 40 anos de existência de sua criação. E nós estamos fazendo então este registro histórico para as pessoas gratas da nossa sociedade, da administração, da política, diversos setores culturais, sociais, para formar então uma ideia e registro histórico para o nosso Estado. Eu queria apresentar para todos os telespectadores a nossa queridíssima Dona Maria Aparecida Pedrocian. Boa tarde, Maria Aparecida. Boa tarde. Com a sua palavra, para a sua apresentação e a sua saudação aos sul-mato-grossenses, que a senhora tanto ama, que eu sei. Aos espectadores do Estado, meu boa tarde, principalmente aqueles nossos amigos, íntimos ou não, que tanto conviveram conosco nesses anos todos passados. O abraço a vocês de Pedro Pedrocian, que está acamado, mas que os ama muito. O meu boa tarde sincero a todos vocês. Mas a senhora é uma memória viva de tudo que aconteceu, mas eu queria primeiro que a senhora falasse aos nossos telespectadores, que devem estar todos neste momento surpresos com a sua presença, mas só explicasse como que foi ser esposa de um político nessas épocas atuais que nós estamos vivendo. Eu quero dizer a vocês uma coisa, um segredo que vocês nunca puderam imaginar. Eu fiquei órfã aos 10 anos de idade, e aos 10 anos de idade, posso dizer a você que eu cheguei hoje aos 84 anos de idade, bem vividos. Nunca passei fome, nunca passei frio, nunca morei na rua. E isso eu agradeço ao bom Deus, que foi o bom anjo da guarda, além das pessoas boas que eu encontrei na vida. Uma delas foi Pedro Pedrocian, que há 60 anos construímos juntos uma família linda, maravilhosa, filhos sadios, inteligentes, e construímos juntos esse Estado que hoje você pisa e não sabe que talvez aonde você está pisando é uma implantação de uma obra ou de um presente de Pedro Pedrocian para os mato-grossenses, tanto do norte como do sul. Nós chegamos nesse estado com uma arrecadação de 14 milhões. Com 14 milhões, Pedro Pedrocian tinha que fazer milagre para poder administrar esse estado. Viemos de Bauru, da diretoria de uma ferrovia no noroeste do Brasil, onde ele se saiu tão vitorioso que foi procurado para ser o futuro governador de Mato Grosso do Sul. Para a sorte de vocês, nós juntos conseguimos fazer desse estado, e eu vou falar bem devagar para vocês entenderem como que foi difícil, mas com muito amor que Pedro Pedrocian pôde fazer desse estado, que arrecadava 14 milhões por mês, a mesma arrecadação de Campinas, no estado que é hoje uma arrecadação duplicada, e um lugar onde todo sul-mato-grossense ou o mato-grossense do norte não tem mais vergonha de dizer que mora aqui. Hoje nós temos toda a infraestrutura que um estado tem, e essa infraestrutura foi sim feita com muito amor, com muita dedicação pelo meu marido Pedro Pedrocian. Ele implantou nesse estado toda a infraestrutura capaz de fazer o desenvolvimento que é hoje esse estado. Sem as universidades, nós não teríamos nenhum tipo de cultura. Nossos dentistas, nossos advogados, nossos médicos, todos que saíram, estão aí lançando as culturas aprendidas ali dentro. Nossas estradas, aquelas que implantaram todo o desenvolvimento das terras abandonadas dos dois estados
e que caminhões iam e voltavam levando e trazendo riquezas, fizeram o desenvolvimento de vários distritos, de vários lugares que eram abandonados. A saúde, isso não podemos negar. Se houve uma revolução nesse estado, foi uma revolução feita por Pedro Pedrocian na saúde, onde ele implantou mais de 15 hospitais, onde ele tinha o sonho, deixou de realizar o maior sonho dele, que era fazer do Hospital Rosa Pedrocian uma amostra do que é o Alberto Einstein de São Paulo ou o Sírio-Libanês. Esse sonho lhe foi cortado porque, infelizmente, vocês resolveram votar no Zeca. E na saúde, não devemos nada a nenhum estado. Temos infraestrutura. O que falta é o arroz e feijão de todo dia, o cotidiano, que este deve ser posto para todos os governantes que aqui entram. Quando um governante exerce com sabedoria o seu cargo, ele sabe que ele não tem que pensar que não pode botar azeitona na empada do outro que saiu. Ele tem um hospital para administrar, ele tem que fazê-lo porque ele é passageiro. Mas o povo vai ficar e vai sentir falta daquilo que ele deixou de fazer, porque ele teve ou inveja ou não teve capacidade de botar aquele hospital para funcionar como devia. Todas as áreas que foram abandonadas pelos governadores que sucederam Pedro Pedrocian atrasaram esse estado em mais de 50 anos. Infelizmente, na educação, este ponto se sobrepôs a todos, porque quando você faz educação, é muito difícil voltar atrás. A própria população impulsiona o desenvolvimento do estado. Foi o que aconteceu com as universidades aqui e em Mato Grosso. Esses doutores que de lá saíram estão implantando até hoje aquela cultura. Educação se faz assim, se faz a educação e deixa o desenvolvimento vir naturalmente, pois todo mundo sabe que quando se faz educação, o retorno é imediato. Hoje, depois de 50 anos, nós vemos um estado que era uma currutela ser chamado de um estado modelo. Até nossos artistas hoje estão aparecendo, como Luan Santana e outros mais, porque o estado cresceu, porque o povo desenvolveu, porque o dinheiro chegou, o desenvolvimento, cada vez ninguém consegue mais atrapalhar o desenvolvimento. E isso, graças a Deus, eu fiz junto com Pedro Pedrocian na área social. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco para a gente poder continuar, então, falando sobre essa grande história que é presente entre nós, que a Dona Maria Aparecida está aqui junto conosco neste momento, trazendo esse seu depoimento. E é um depoimento histórico, porque vai ficar marcado para um livro digital que está sendo preparado sobre as personalidades do Estado. Então, no próximo bloco da Maria Aparecida, nós voltaremos novamente para continuar essa saga de trabalho que ficou registrado no Estado pela senhora e pelo seu esposo, Pedro Pedrocian. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Importante polo de desenvolvimento do Centro-Oeste, na divisa com 5 estados e fronteira com 2 países. Nesse território de 8.000 quilômetros está um dos melhores índices de qualidade de vida do país. Capital de clima ameno, vias largas, ciclovias, terra de diversidade cultural e natureza exuberante.
A cidade se moderniza com projetos arrojados, como a revitalização de toda a área central, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A boa infraestrutura logística, ferrovias, aeroportos, estradas e o gasoduto Brasil-Bolívia faz de Campo Grande rota de escoamento de boa parte das riquezas da região. É a porta de entrada do Pantanal Sul-Mato-Grossense, patrimônio da humanidade. E está a poucas horas de Bonito, a atração mundial do ecoturismo. Com boa capacidade hoteleira, centro de convenções e grandes estruturas para feiras, Campo Grande é polo do turismo de eventos e negócios e um ambiente próspero para o empreendedorismo. Aqui operam uma das maiores processadoras de alimentos do mundo e empresas do agronegócio. 7 instituições de ensino superior, cursos técnicos e profissionalizantes apoiam a formação de trabalhadores. Transporte urbano integrado, uma das maiores coberturas em saneamento do país, redes públicas de educação e saúde eficientes. As empresas que escolhem Campo Grande têm o apoio do PRODES, que incentiva a instalação e ampliação de novos negócios. Terrenos com toda a infraestrutura são cedidos para as empresas que se instalam nos 4 polos empresariais e 4 incubadoras dão suporte aos empreendimentos em fase inicial. Conheça Campo Grande, uma cidade preparada para fazer bons negócios. Campo Grande, para viver e ser feliz. Vamos, nesse nosso segundo bloco, em que estamos fazendo essa entrevista, esse registro histórico, que é mais um depoimento da nossa queridíssima Dona Maria Aparecida Pedrocian, que tem a sua história toda registrada como um dos ícones das mulheres do Estado. Mas eu gostaria que a senhora também falasse para nós de que Pedro Pedrocian, para Campo Grande, ele se tornou, e agora nós vamos completar o aniversário de Campo Grande, né? Então, essa sua entrevista me parece que é um presente para Campo Grande de ver novamente, com saúde, está aqui conosco dando seu depoimento, que a senhora falasse sobre a grande obra que Pedro Pedrocian fez para Campo Grande em todos os setores que estão registrados. Eu gostaria, com a sua palavra. Aqui em Campo Grande, o Pedro amou muito essa terra, ama muito essa terra. E ele queria fazer de Campo Grande uma grande capital. Então ele tinha que pôr aqui em Campo Grande toda a infraestrutura de uma capital. Essa capital teria que ter um grande teatro que não tinha que ter uma sede do governo que não tinha. Esse Campo Grande tinha que ter as saídas de todas as cidades, de São Paulo, Cuiabá, Três Lagoas, Rochedinho. Essas saídas tinham que mostrar que quando as pessoas chegassem aqui, iam encontrar uma capital. Os hospitais eram necessários para que as pessoas que aqui convivessem, que aqui resolvessem morar, tivesse infraestrutura para poder sobreviver quando ficassem doentes. Então, ele ajudou e foi o grande mentor da verba que fez construir a Santa Casa de Misericórdia. O nome dele está ali na frente da casa, assinalando o grande feito que ele fez. O hospital da universidade, que trouxe a primeira bomba de cobalto capaz de curar câncer aqui em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, foi Pedro Pedrocian que fez. Além da universidade trazer cursos para engenheiros, advogados, médicos, dentistas, que trouxeram a cultura para
todo o Estado, não só para Campo Grande, e que deram o brilho de que essa sociedade é uma sociedade que era inteligente e que tinha cultura. Então nós trouxemos, Pedro Pedrocian trouxe para cá também as estradas que ligavam Campo Grande àqueles longínquos territórios abandonados, aonde Campo Grande pudesse transportar suas riquezas e voltar trazendo a riqueza que estivesse naquele lugarejo para cá. Eu conto um fato que aconteceu em Mundo Novo, quando eu, como primeira-dama, recebi a senhora do prefeito de Mundo Novo, e ela se queixou que em Mundo Novo não tinha emprego, não tinha como arrumar dinheiro para as pessoas, que as famílias estavam passando fome. Eu disse a essa senhora, espere um pouco, espere a estrada passar, porque depois que a estrada passar, o desenvolvimento de Mundo Novo será outro. Depois de um certo tempo da estrada chegar a Mundo Novo cresceu e a população de Mundo Novo esqueceu que Pedro Pedrocian deu emprego e cidadania a todos eles. Quando ele foi candidato, Mundo Novo não votou no Pedro Pedrocian. Mas essas coisas e outras coisas são muito comuns. Pedro Pedrocian deu a Campo Grande, ao Estado, tudo que o Estado tem. Tudo que um mato-grossense hoje pisa, se ele prestar atenção, ele está pisando onde Pedro Pedrocian construiu. No entanto, quando ele foi candidato, negaram-lhe o voto e deixaram de votar naquele candidato certo para votar no incerto. Hoje o povo sofre. Eu sei que esse sofrimento que todo o Brasil está passando poderia ser evitado se o povo aprendesse um pouco mais o que é votar, o que é escolher um bom candidato. Então o certo, trocaram o certo pelo duvidoso e infelizmente o Estado atrasou mais de 50 anos. Mas nós vamos tocar em frente. E tanto o Brasil como vocês que estão me ouvindo, hoje devem saber o que aconteceu, por que Pedro Pedrocian perdeu a eleição. Ele mesmo naquele tempo sabia, mas quando as pessoas perguntavam para ele o que aconteceu, ele dizia, é que o outro teve mais votos que eu. Mas não era, é porque tinha uma lava-jato atrás. Então, infelizmente, contra esse tipo de política, não há nenhum candidato que vença a eleição, porque o dinheiro compra a consciência das pessoas. Fala mais alto, no caso, mas Dona Maria Aparecida, agora nós vamos encerrar esse segundo bloco, que nós estamos fazendo um fato histórico, trazer Dona Maria Aparecida Pedrocian, essa mãe de toda essa população, porque ela pode sim ser considerada uma mãe, que ela naquele momento ela registrou, e o povo nunca vai te esquecer da Maria Aparecida. Nós voltaremos daqui a pouquinho. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Importante polo de desenvolvimento do Centro-Oeste, na divisa com 5 estados e fronteira com 2 países. Nesse território de 8.000 quilômetros está um dos melhores índices de qualidade de vida do país. Capital de clima ameno, vias largas, ciclovias, terra de diversidade cultural e natureza exuberante. A cidade se moderniza com projetos arrojados, como a revitalização de toda a área central, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A boa infraestrutura logística, ferrovias, aeroportos, estradas e o gasoduto Brasil-Bolívia faz de Campo Grande rota de escoamento de boa parte das riquezas da região. É a porta de entrada do Pantanal Sul Mato Grossense, patrimônio da humanidade.
e está a poucas horas de Bonito, a atração mundial do ecoturismo. Com boa capacidade hoteleira, centro de convenções e grandes estruturas para feiras, Campo Grande é polo do turismo de eventos e negócios e um ambiente próspero para o empreendedorismo. Aqui operam uma das maiores processadoras de alimentos do mundo e empresas do agronegócio. 7 instituições de ensino superior, cursos técnicos e profissionalizantes apoiam a formação de trabalhadores. Transporte urbano integrado, uma das maiores coberturas em saneamento do país, redes públicas de educação e saúde eficientes. As empresas que escolhem Campo Grande têm o apoio do Prodes, que incentiva a instalação e ampliação de novos negócios. Terrenos com toda a infraestrutura são cedidos para as empresas que se instalam nos 4 polos empresariais e 4 incubadoras dão suporte aos empreendimentos em fase inicial. Conheça Campo Grande, uma cidade preparada para fazer bons negócios. Campo Grande, para viver e ser feliz. Neste momento, nós vamos voltando com o programa Personalidades. Estou trazendo hoje a Dona Maria Aparecida Pedrocian e ela, no primeiro e segundo bloco, ela abriu seu coração falando sobre o governo do seu esposo, o grande governo de Pedro Pedrocian. E agora, então, para o terceiro bloco e o último bloco, que nós também temos a limitação, mas eu gostaria que, nesse momento, Dona Maria Aparecida, nós registrasse aqui, através de um depoimento seu, é o trabalho social que esteve sempre sob a sua responsabilidade no âmbito do Estado e que fez da senhora um exemplo de primeira-dama que não existe mais. Essa situação de primeira-dama do Estado, do município, em que a primeira-dama ela se dedicava integralmente ao seu dia, deixando sua família, seu lar, para se dedicar exclusivamente à área mais carente do Estado. Por isso, quando eu falei mãe de todos os mato-grossenses, eu estava lembrando mais ou menos nesse sentido, da pessoa que sente o problema social e abraça e resolve, e a senhora fez. Então, é nesse sentido que eu queria lembrar a senhora do problema do panelão que a senhora falasse sobre a Santa Casa de Campo Grande e as entidades e a parte da juventude que recebeu, através começando pelo Morenão, a Todoés Dancena, Jacques Saluz e tantos outros partes. É nesse sentido que eu deixo a senhora à vontade. As obras não são completas se não existe essa parte social, que é o complemento total de uma gestação. E Pedro Pedrocian sabia que, deixando a meu cargo e a minha sabedoria, iria procurar os lugares certos onde eu deveria fazer uma obra social. Então, ele, lançando os conjuntos habitacionais, que eram mais de 30 ao todo no estado inteiro, ele tinha que colocar nesse conjunto toda a obra social necessária. Aí eu dizia para ele: Pedro, e a creche? Você não vai fazer? Então, os conjuntos habitacionais, os bairros abandonados na periferia de Campo Grande e na periferia de Corumbá, na periferia Dourados, todos receberam creches feitas na época de Pedro Pedrocian, lançadas por mim. Quando nós vivíamos naquela época, mais ou menos uma situação de carestia como hoje, onde a inflação era muito alta e o alimento muito caro, eu tive a ideia então de levar a comida para as prateleiras das pessoas que necessitavam, e daí surgiu o panelão, onde botava nas prateleiras dos mais pobres o arroz, o feijão, o macarrão, o leite, a parte de higiene, tudo que o pobre precisava, e o remédio era distribuído gratuitamente também pelo Promosul, onde eu comandava. Então o pobre era assistido na sua parte
de alimentação, de doença, nos hospitais, em todos os lugares onde ele precisava procurar, o governo estava ali. A Santa Casa recebia de graça toda a alimentação de toda a população que entrava ali. Então o Panelão supria os hospitais, supria a população toda e as creches davam o abrigo necessário para as crianças que tinham que fazer as primeiros, às vezes a palavra me fala, os primeiros acontecimentos da vida. E de lá saíram crianças com muito mais inteligente para enfrentar o pré-primário ou primário nas escolas. Quanto aos hospitais, eu estava sempre ao lado de Pedro Pedrocian para que ele não esquecesse. Aí nasceu o Alfredo Albrão, aonde os doentes tinham necessidade de se tratar aqui em Campo Grande, porque eram poucos que tinham condições de viajar para São Paulo. Então aí foi Pedro Pedrocian, junto comigo lançamos o Hospital do Câncer. Mas, dona Maria Aparecida, para encerrar a nossa entrevista de hoje, que vai ser histórica, eu já disse, porque nós estamos trazendo a senhora para fazer esse depoimento, e que isto, eu já disse, que sirva assim como um presente para Campo Grande no momento que ela está completando o seu aniversário. Hoje é 26 de agosto, Campo Grande, então, não é hoje uma cidade capital, com tanta benfeitoria, tantas coisas bonitas que nós temos. Quando eu disse o Morenão, porque assim, em termos de obra, é a maior obra que nós temos aqui, mesmo que foi construída há 50 anos pelo Dr. Pedro Pedrocian, a Universidade Federal, também o Parque dos Poderes, nem se fala, Parque das Nações Indígenas. Isso para falar para algumas, para não chegar depois até no Hospital do Trauma, que ficou aí tanto tempo parado, mas praticamente a obra é dele, uma rodoviária modelo que ia ser para Campo Grande, ficou no Cabreúva, infelizmente, até hoje, um emblemático ali, mas todos os acessos que nós temos, as entradas de Campo Grande, todas maravilhosamente iluminadas, todas urbanizadas, tudo foi um trabalho dele. Então, dona Maria Aparecida, eu com todo o carinho que eu posso ter no meu coração de agradecimento, eu agradeço em nome de Campo Grande, eu agradeço ao seu trabalho e ao trabalho do Dr. Pedro Pedrocian. Eu estou falando sobre a senhora porque a senhora é, neste momento, a personalidade que nós gostaríamos que marcasse também, porque o homem sem a mulher, exatamente a mulher é o complemento desse trabalho social que ele fez. E a senhora foi essa pessoa que representou essa área social. Portanto, para a sua despedida, dona Aparecida, deixo as palavras para a senhora agradecer e dar esse cumprimento pelo aniversário de Campo Grande, tá? Rapidamente, para nós encerrar o programa. Em nome de Pedro Pedrocian, eu quero agradecer por ter entrado na sua casa e poder ter conversado com vocês por esses minutos. E quero dizer a vocês que tenha confiança no Brasil, que o nosso povo é um povo aguerrido, lutador. E como diz a bandeira, o nosso hino, né? Ele não foge à luta. Nós vamos vencer essa. Porém, preste atenção, saiba votar. Vocês erraram no passado, não pode errar mais agora. Havemos que votar num homem que vai consertar esse país e vai dar a vocês tudo o que vocês precisam e merecem. Muito obrigado para todos. E nesse momento, então, dona Maria Aparecida, despedindo da senhora, mandando um abraço carinhoso ao Dr. Pedro, aos seus filhos, à sua família, dizer que Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os abraça. Muito obrigado, dona Maria Aparecida, muito obrigado aos nossos telespectadores, estaremos sempre aqui com novas personalidades. Muito obrigado. Muito obrigada.